Dentro dessas igrejas, desses lugares sagrados, não emite a energia que está no meio, por causa da construção. Aquela história da planta, do modelo que foi criada a igreja, Isso. ela vai, como se diz, ela vai influenciar nas energias que estão lá dentro. Mas aí você não está falando de fé, não é isso? Não é religioso. Não é a parte religiosa. É realmente a estrutura do local. Isso, só que a parte religiosa é emitida e você pode assimilá-la, entendeu? Se você for religioso voltado para aquela religião, mas dentro desses templos é como se fosse uma nave espacial onde as coisas que rolam lá dentro não são roladas dentro num nível normal das coisas. Uhum. Porque ela tem lá uma frequência energética de acumular uma energia, entendeu? Que é como se ela se ligasse em todas as... Como se ligasse num outro patamar, todas essas templos, entendeu? Que emitem uma frequência que não é a comum. Entendeu? Apesar de ter a comum que a gente entra lá, é um prédio. Mas se você for com essa mente de olhando que é um prédio, ele passa a ser um prédio. Mas se você entrar lá percebendo que existe uma sutileza lá, você pode aproveitar essa sutileza, que é parte nossa. Você está falando de igreja, eu estou imaginando igreja católica, aquelas antigas, mas não necessariamente aquela estrutura. A forma não é arquitetura. A arquitetura é como é construído. Então essas construções levam em conta os meios para chegar ao fim. Entendeu? Então ela tem uma construção que nada é feito assim por acaso. Puxa aqui um pedaço, levanta aqui. Não, tudo foi feito como se fosse um organismo vivo. Então ela é exatamente igual a nós. Quer dizer que a igreja são construções antigas, então o pessoal já estava sabendo, já tinha uma noção há muito tempo já sobre isso. Isso é conhecido desde o tempo dos egípcios, entendeu? E todos os povos orientais, no Japão, em todos os lugares, todas as construções deles emitem alta energia. E com o tempo nós ficamos mais modernos e fomos construindo coisas que às vezes eu não criticando, mas às vezes a gente fica pensando que às vezes os prédios são belíssimos, mas às vezes blindado, não respira, entra ar-condicionado, eu tenho que pôr 20 mil volts, 30 mil volts lá dentro para tocar aquela máquina, e o ar é bem condicionado, então ele já fica eletrificado, porque as janelas não abrem, a pessoa não respira o ar puro, entendeu? E o radônio, que é esse gás terrível, e vai acumulando em cada andar, etc., e lentamente vai afetando as pessoas. E aí como é que eu faço? Como você fez a pergunta inicial, né, eu percebi que como o local é construído sem proporções, então eu vou pôr essas proporções no local, e como eu não posso pôr no local real, eu ponho na planta do local. Então a planta do local não é um papel que tem um desenho, como as pessoas imaginam. Porque a pessoa imaginando com as leis de Newton, tudo é morto, isso é um papel. Não, isso aí é um testemunho do local, que eu ponho norte magnético, nome da rua, número, estado, bairro, estado e assim por diante. E aí, o que eu faço? Aquilo lá é um testemunho do local. Se eu potencializo aquela planta, eu pego as informações do local sem precisar ir no local. Eu posso fazer trabalho em qualquer parte do globo terrestre, à distância. Eu tenho trabalho na Argentina, pessoas que estavam afetadas. Ele me manda a planta, faço a mudança, ele manda a fotografia de cada um deles. Pela fotografia eu vejo o quanto eles estão sofrendo o efeito da anomalia. Vou ter que fazer um trabalho em Roma, agora eles vão me mandar a planta. Tem trabalho também em Portugal. Fiz assim no Brasil inteiro, vários lugares que me mandam as plantas. Isso não se confunde com esoterismo? Porque à medida que eu não uso a técnica oficial, né, da ciência positivista, oficial, que tudo tem que ser controlado, ele não é aceito pela mídia, não é aceito pelo mundo oficial. Porque eu não uso as técnicas do mundo oficial, porque senão não poderia acessar. Entendeu? E acontece que o mais chocante disso é que eu provo que funciona o que eu faço. Entendeu? Então, por exemplo, quando a pessoa mora muito tempo no radônio, entendeu? Que é o gás, depois de 15, 20 anos que me chamam. Aí eu vou na residência, a pessoa já perdeu todo, assim, qualquer resquício de falar, isso que você está falando eu não acredito, Ela vê o que você faz aí, fala, calma, vou explicar para você, você não precisa acreditar no que eu estou fazendo, não. Entendeu? Às vezes é até normal, às vezes as pessoas olhar assim, muito estranho o que eu faço. Nunca vi isso aí, isso é loucura. Eu falei, não, mas eu comprovo que é verdade.
Nós estamos todos interligados. Você que imagina que nós estamos separados um do outro. Entendeu? Uhum. E aí, até eu fico assim, achando normal, né, das pessoas não estranharem isso que eu faço. Acostumou. Porque eu mesmo, para me aceitar, eu fiquei 4 anos me testando. Será que eu funciono mesmo como uma máquina perceptiva? Então eu preciso usar essa percepção que eu percebo. E para isso eu não posso usar instrumentos normais. Por isso que eu uso um pêndulo, que é um instrumento de medição, que não é só o pêndulo que as pessoas têm preconceito, aquele pedaço de madeira com fio. Entendeu? Quer dizer, é muito estranho as pessoas olharem, né, um instrumento como o pêndulo, sim, entendeu? Que ele pode acessar coisas que você não acessa com qualquer instrumento na Terra. E quer dizer que o pêndulo ele reage conforme as energias do local. De acordo com a minha mente. Se eu não tenho consciência, ele não funciona sozinho. Ah, entendi. Isso que muitas vezes as pessoas se enganam. Usa a radiestesia como se fosse a divinação. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas usarem o pêndulo e falam, está girando aqui no sentido anti-horário. Eu falei, e daí? Que importa o sentido que ele gire? Entendeu? Então, a radiestesia é o ato de você fazer essa medição. Medição do meu organismo perceptivo que eu não acesso com os 5 sentidos. Certo. Os 5 sentidos olham, não vê nada, não percebe nada. Como é que o meu organismo está funcionando? Nós temos 1 bilhão de reações por segundo. Você imaginasse lá dentro como é que é uma máquina. Imagine um inimigo atuando numa velocidade de 1 trilhão de vezes por segundo. Como é que a pessoa pode imaginar assim? Não acredito que aqui tem radiação. Como? Você está vendo? Olha as torres de micro-ondas, olha a alta tensão, olha... Entendeu? Como é que você acha que nós somos o quê? Uma máquina, um androide? Nós não desligamos a noite, nós reagimos com o meio. Sim. Entendeu? E aí, pessoal, isso é esotérico. Como esotérico? Isso aqui é um pedaço de madeira. Entendeu? Como esse aqui, que é um pêndulo, né? Que é feito pelo Mahat, Instituto Mahat. Certo. Entendeu? E ele fabrica um pêndulo que foi encontrado no Vale dos Reis. Entendeu? Que os egípcios antigos, 3.000 antes de Cristo, já utilizavam, há 5.000 anos atrás. Quer dizer, que os arqueólogos julgam que é enfeite. Entendeu? Não, é um instrumento de medição que os egípcios já usavam. Isso aqui é uma obra-prima. O original era feito de cerâmica, que está no Museu do Cairo. Aí esse é feito de? Esse aqui no caso é de madeira. É madeira. Lá no caso era de cerâmica, porque eles não tinham torno. Certo. Os egípcios, né? Uhum. E aqui é colocado um chumbo, mas não emite chumbo. Então ele tem 22 gramas. Então isso aqui é uma obra de arte. Ele é muito mais sensível que uma pedra pendurada num fio. Então ele é um instrumento que vai destacar o que eu percebo internamente, que eu não acesso o que eu percebo. E como que ele reage? Ele vai você pode treinar baseado em critérios simbólicos, entendeu? Porque você pode imaginar uma coisa que vira no sentido anti-horário, seja positivo, expansão, entendeu? E se ele girar no sentido anti-horário, pode dizer que ele é contração, entendeu? Que ele é negativo, menos, entendeu? Mas nem sempre o que é negativo é mal, o que é positivo é bom, muito pelo contrário, às vezes. Entendeu? Esse é o meio de eu acessar o que eu percebo. Mas isso aqui não funciona sozinho. Ele girou aqui. Pode ser que a sua psique esteja fazendo ele girar. Eu falo, não, às vezes é um cano enferrujado. Então, para dar diagnóstico, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Sim. Aí eu estudo todas as anomalias que existem no local. Você não precisa ir até o local necessariamente, mas você indo lá, você vai fazer um estudo, vai demorar alguns dias, não é? E aí você vai conseguir equilibrar as energias naquele lugar. Mas essas energias equilibradas, elas têm um tempo que elas vão ficar equilibradas, ou depois de um tempo você tem que retornar? Tem que fazer de novo. Nada é permanente.